Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem falado a nós. Estava pensando ali, meus irmãos, que daqui a alguns dias, em nossa conferência, a partir de quarta-feira, nós vamos ouvir em nossa igreja pela primeira vez em 16 anos uma exposição ou um estudo na carta aos Efésios. O que eu quero dizer sobre isso? A palavra de Deus ela é de tamanha profundidade, tamanha extensão, tamanha altura, todas as dimensões que você puder pensar, em todas as direções, que em 16 anos, tendo explorado já tantos textos bíblicos, nós ainda não tivemos a oportunidade de examinar esta carta. E quando nós estamos, meus irmãos, diante de uma oportunidade como essa, na nossa conferência, aos domingos à noite, ou em qualquer oportunidade, é um enorme privilégio poder olhar para a palavra de Deus de maneira sistemática, de maneira contínua, e assim aprender aquilo que Deus tem colocado para nós, eu e você, a sua igreja. Quando nós estamos examinando Atos dos Apóstolos, como temos falado desde o começo, irmãos, nós estamos olhando o começo ou o primeiro livro da história da igreja. Algo que, inclusive, eu recomendei algumas mensagens atrás que você procurasse, tem na internet, tem em livros aqui em nossa livraria, nossa biblioteca, conhecer sobre a história da igreja. Porque a história da igreja é a nossa história. E assim, meus irmãos, no livro de Atos começa uma narrativa que hoje precisa ser olhada, aprendida e aplicada às nossas vidas hoje, no século XXI, quando continuamos a história da igreja. Portanto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, obviamente no livro de Atos, e hoje nós vamos para o capítulo 12 do livro de Atos. Na mensagem anterior, quando nós terminamos o capítulo 11, nesta nossa caminhada, nós tivemos dois momentos que se complementam. Primeiro, o apóstolo Pedro demonstrando humildade em responder pacientemente a um grupo de cristãos judaizantes que o questionaram por ter entrado na casa de gentios, no caso, na casa de Cornélio. Gentio, como os irmãos sabem, é todo aquele que não é judeu. Pedro convence a esses questionadores, testemunhando do que Deus havia feito naquela casa. Que, na verdade, não era apenas Pedro que tinha entrado na casa de gentios, mas o próprio Deus havia entrado na casa de gentios. E assim, o coração daqueles homens foi modificado ao ver Deus salvando e enchendo do Espírito Santo aos gentios. No capítulo 11, semana passada também, num segundo momento, nós vimos, ilustrando esse avanço do Evangelho, que começa lá com Cornélio, Lucas narra a conversão de muitos, agora na cidade de Antioquia. Barnabé é enviado até lá, e diante da graça de Deus, daquilo que Deus estava operando ali, ele se alegra e começa a ajudar aqueles irmãos. Sendo a tarefa muito grande para ele apenas, ele chama a Saulo de Tarso para que ali eles dois possam ensinar aquela igreja durante um ano. Tudo isso foi na semana passada. Esses desdobramentos, irmãos, do capítulo 11, continuam comprovando o grande tema, o grande guarda-chuva do livro de Atos, que já deve estar ali. Eu quero convidar você a nós recitarmos juntos. Diz assim: apesar da oposição, a igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o evangelho da salvação. Quando nós assistimos agora há pouco o vídeo de um dos missionários que nós ajudamos aqui pela nossa igreja, eu pensava exatamente neste tema. Não é apenas em Atos que isso é verdade, irmãos. É verdade na zona leste de São Paulo, no interior, no sertão da Bahia, é verdade em Moçambique, aonde quer que a igreja esteja hoje, ela está comprovando esse mesmo tema. Então, como dissemos, irmãos, esses fatos no capítulo 11 marcam o rompimento da igreja com as atitudes que faziam com que ela fosse enxergada como uma seita judaica. Assim viam aquele novo grupo religioso, por assim dizer, como se fosse mais um desdobramento dentro do judaísmo. Essa visão começa a mudar. Alcançando e aceitando os gentios,
certamente ela não poderia, ou a igreja não poderia mais ser vista como uma ramificação do judaísmo. Portanto, hoje, meus irmãos, entrando agora sim no capítulo 11, nós veremos como começa a trazer consequências por parte das próprias autoridades judaicas essa atitude da igreja em alcançar gentios. E nós vamos ver uma nova onda de perseguição por causa desse novo motivo, porque a igreja estava se misturando com os gentios, surgindo, e hoje a palavra de Deus vai nos ensinar isso na seguinte grande ideia. Novos ataques ajudam a confirmar o controle do Senhor da igreja sobre as circunstâncias. Novos ataques ajudam a confirmar o controle do Senhor da igreja sobre as circunstâncias. Mais uma vez na nossa narrativa, irmãos, a igreja passava por paz. Mas aí alguma coisa acontecia, e aquela paz era subvertida por uma nova onda de perseguição. Tal agora vai acontecer no capítulo 12. E para começar a comprovar essa grande ideia que eu acabei de enunciar, irmãos, eu quero convidar você a nós lermos o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 5. Capítulo 12, versículo 1 até o versículo 5, que será a primeira parte da nossa mensagem de hoje. Ok? Creio que você já está a postos aí. Vamos ler a uma só voz. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Em primeiro lugar, hoje, meus irmãos, diante das lutas e da oposição, a igreja de Cristo responde com dependência. Diante das lutas e da oposição, a igreja de Cristo responde com dependência. Passando pelas ótimas notícias de Antioquia no capítulo anterior, começamos o nosso capítulo 12 com notícias já não tão boas assim. Em contraste com o coração caridoso e amoroso dos gentios em Antioquia, um coração amoroso e caridoso para com irmãos em Cristo, judeus na Judéia, o capítulo 12 nos traz Herodes, aparecendo em nossa narrativa de maneira perversa. Apesar, meus irmãos, dele mesmo não ser um judeu puro, por assim dizer, porque ele era meio descendente de edomitas, ainda assim, meus irmãos, ele era considerado o rei dos judeus, mesmo que fosse alguma coisa apenas para as aparências, porque o verdadeiro governante era César, o imperador romano. Mas aqui estava, meus irmãos, esse homem contrastando com o capítulo anterior, com gentios que levantaram uma oferta para ajudar os irmãos pobres da Judéia. E aqui ele entra em cena de maneira perversa. Quem é Herodes, meus irmãos? Este Herodes, inclusive este é um nome compartilhado por diversos governantes, que na verdade não passavam de marionetes de Roma. Este Herodes se chama Herodes Agripa I. Ele não é o mesmo mencionado lá no começo dos evangelhos. Aquele era Herodes Antipas, que, por exemplo, é mencionado no evangelho de Lucas, no capítulo 23. Lá Pilatos envia Jesus para Herodes Antipas, mas Herodes devolve para Pilatos, depois de inclusive maltratar a Jesus, porque não vê nele nenhuma razão para julgamento. Agora, este aqui, meus irmãos, esse Herodes Agripa I é sobrinho daquele anterior que havia participado da morte de Jesus, inclusive havia decapitado a João Batista. Lembra da história? João Batista denuncia o adultério dele e ele manda prendê-lo e depois a sua enteada, por assim dizer, pede a cabeça de João Batista em uma travessa de prata. Você conhece a história. Aquele Herodes Antipas é tio deste do nosso texto de hoje. E ele é neto de outro Herodes interessante, Herodes o Grande.
Sabe quem é ele? É aquele que lá no comecinho do Evangelho havia ordenado a morte das crianças abaixo de 2 anos. Os reis magos vêm, dizem que vieram adorar o rei dos judeus que nasceu. Como Herodes, o Grande, não sabia como identificá-lo, manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Famíliazinha maravilhosa, né? Um mata crianças inocentes, o outro participa da morte de Jesus e antes da João Batista, e este agora, como nós vimos, mata Tiago e persegue a igreja. A intenção de maltratar cristãos, meus irmãos, como nós vimos no versículo 1, deixa claro que os cristãos agora eram vistos de uma maneira diferente pelos judeus. Herodes, meus irmãos, não estava nem aí, ele não se importava com religião, com judaísmo, com seita. Qual era a intenção de Herodes Agripa I? Agradar os judeus. A estratégia dele, diferente dos seus xarás, né, dos seus outros Herodes da sua família, era conquistar o povo para poder assim ter o favor da população. Então ele percebeu que os judeus agora, uma vez que a igreja, antes vista apenas como uma seita judaica e até aturada, agora estava recebendo e aceitando gentios, ele age como se fosse um justiceiro judaico, e ele começa a perseguir a igreja, e no verso 2, ele desfere o primeiro grande golpe na igreja ao matar um dos apóstolos. Primeiro grande golpe, pastor? Estevão. Meus irmãos, Tiago, irmão de João, era um apóstolo. Estevão, por mais importante que fosse, por mais relevante e por mais usado por Deus que fosse, não era a mesma coisa que um dos apóstolos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, conhecidos como diz o texto, como diz o nome, filhos do trovão, era um dos 12. Era um daqueles que foram escolhidos e passaram 3 anos e pouco na companhia de Jesus. Eram aqueles escolhidos pelo Senhor para quem seria dada a autoridade de, por exemplo, autenticar os livros do Novo Testamento. É aqueles que receberam poder e autoridade diferentes de toda a igreja. É por isso, e talvez você esteja nos visitando hoje e nunca ouviu alguém falar isso, que é um absurdo, é uma falta de lógica alguém hoje. Um dia ele entra pela porta, ele é o pastor falando, no outro dia ele avisa a igreja, irmãos, Deus me falou e a partir de hoje você chega a dar até arrepio e náuseas ao mesmo tempo. O pastor Joversi não, agora você é o apóstolo Joversi. Não sei se eu rio ou se eu choro. Porque apóstolo bom é apóstolo morto. Porque todos já morreram há quase 2000 anos. Esse não é um cargo com que se brinque. Essa não é uma função na igreja, meus irmãos, qualquer uma. Você quer ver só? Paulo escreve em Efésios capítulo 2, 19 e 21. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento, olha só, dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício, nós, é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Meus irmãos, a base da igreja de Cristo é a fé apostólica, eram os próprios apóstolos. O papel deles é tão distinto que quando você dá um pulo lá em Apocalipse, você vai encontrar 24 anciãos ao redor do trono do Cordeiro de Deus. E esses 24 anciãos representam os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos. E todos tiram as suas coroas e depositam aos pés do Cordeiro. Portanto, meus irmãos, quando Herodes mata a Tiago, filho do trovão, irmão de João, ele desfere um golpe muito forte para com a igreja. Ele causa um dano muito grave à igreja. Mas é óbvio, meus irmãos, que o Senhor estava no controle de todas essas coisas. Portanto, eu não sei, meus irmãos, se ele fez isso por sua própria percepção ou se ele teve uma ajuda de Satanás, mas ele acertou em cheio na sua escolha, aonde ele deveria atingir a igreja. E detalhe, diz o texto que, vendo que o que ele fez a galera se alegrar, diz o texto que agradava aos judeus,
diz o texto que ele manda prender a Pedro também. Agora é interessante, meus irmãos, que quanto tempo leva para decapitar uma pessoa? Segundos. Literalmente segundos. Se você colocar toda a preparação de alguém segurar e alguém levantar a espada, alguns minutos. Mas, soberanamente, controlando, meus irmãos, aquilo que está acontecendo com a sua igreja, de alguma forma Deus impede que Herodes execute também a Pedro. Ele é preso durante as festas dos pães asmos, ou seja, segundo o costume judaico, não podia ser executado. Tal como, se você lembra bem, Jesus foi morto antes da Páscoa, porque durante a Páscoa ele não poderia também ser executado. A festa dos pães asmos, ou a festa dos pães sem fermentos, irmãos, ele era uma festa uma grudada com a outra, com a Páscoa. A Páscoa vinha e logo na sequência, uma semana inteira da festa dos pães sem fermento, ou a festa dos pães asmos. O ponto é que ele é preso, ele não pode ser morto imediatamente, então ele é encarcerado e diz o texto que 16 guardas se revezavam para cuidar deste facínora perigosíssimo, o pescador Pedro. Eu não sei se eles achavam que a igreja, nesse ponto, já contando com literalmente dezenas de milhares de pessoas, poderia entrar cárcere adentro para libertar Pedro. Realmente a força humana até tinha, mas eles desconheciam que esse não era o perfil da igreja do Senhor. A execução de Tiago, meus irmãos, pode ter sido até uma questão de oportunidade. Talvez apareceu, talvez Tiago estava pregando em um lugar e Herodes estava perto, a autoridade estava perto. Mas, contudo, a prisão de Pedro era algo mais planejado. Ele foi visado por ser o líder desse grupo reconhecido agora como não uma seita judaica, mas um outro grupo, a igreja. Contudo, meus irmãos, mesmo diante de tantos golpes, mesmo diante da perda de um líder importante, com certeza querido, mesmo com o seu maior líder preso, olha o que diz na sua Bíblia o versículo 5. Nós não encontramos a igreja fugindo, como aconteceu no apedrejamento de Estevão. Não vemos a igreja amedrontada, não vemos a igreja recuando. Diferente do que aconteceu, meus irmãos, lá na morte de Estevão, agora nós vemos a igreja na ofensiva. Ofensiva como, pastor? Pegou em armas? Não! Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Nesses dias agora, meus irmãos, eu reencontrei um velho conhecido de seminário. Ele estava no último ano quando eu entrei no seminário. Então, nós convivemos durante um ano e ele já saiu. Um pouquinho mais velho que eu. Ele logo estava no ministério. E eu me lembro, meus irmãos, uma coisa interessante que ele falou, tantos anos atrás, diante de uma crise no Brasil, na verdade, nossa bandeira devia dizer ordem, progresso e crise, né? Porque essa palavrinha má, se fosse um verbo, a gente conjugava direitinho o brasileiro, né? Eu criso, tu crises, ele crise, nós crisamos, vós crisais, sempre teve crise. Mas diante de alguma crise no nosso país, que eu não lembro qual era, esse meu amigo disse uma coisa interessante: tem uma atitude revolucionária. Eu olhei para ele assim e ele completou: ore. Em lugar de pegar em armas, em lugar de entrar com uma multidão enorme, eram só 4 soldados, irmãos. Não eram 16, eram 4 escoltas de 4. Em lugar de entrar cadeia dentro com milhares de homens que a igreja já continha, diz o texto, que a atitude revolucionária da igreja, a atitude ofensiva da igreja era orar. Muitas pessoas, irmãos, podem considerar a oração como algo protocolar. Sabe? Para bater cartão. Para dizer que fez. Alguns podem até considerar, meus irmãos, perda de tempo. Outros consideram muito passivo. A gente precisa fazer alguma coisa. Vamos só orar? Algo passivo, algo sem real impacto. Contudo, a igreja em Jerusalém possuía, mesmo que possuísse pessoas influentes, mesmo que possuísse pessoas que eram pertencentes já ao Sinédrio,
mesmo que com certeza possuísse pessoas já dentro dos vários ramos do governo, a igreja não recorre a eles. A igreja não apela a quem indicou. Porque ela poderia fazer isso, irmãos. Muitos de nós, hoje em dia, faríamos isso. Talvez algum assessor do assessor de Herodes já era convertido. E poderia ser contactado, poderia ser chamado dizendo assim: interceda a Herodes por Pedro. Ele já não era nenhum garoto nessa época, já é uma pessoa de certa idade. Vamos negociar alguma coisa aqui? Nada disso é feito. A igreja não negocia com os homens, ela negocia com Deus. Ela busca a ajuda do Senhor. A igreja nos ensina, meus irmãos, a recorrer à maior arma que ela tem nas suas mãos. A igreja de Jerusalém nos ensina isso. Especialmente, meus irmãos, quando essa arma é de mãos cruzadas e joelhos dobrados. A oração, ela não é perda de tempo, muito pelo contrário, ela é um clamor de um renovado hosana. Se você voltar lá atrás, quando nós pregamos aqui nesse mesmo púlpito, no Evangelho de Marcos, você vai lembrar que a palavra, o brado hosana, que eles davam quando Jesus entrava em Jerusalém, significa: ajuda-nos, Senhor. A oração, meus irmãos, é uma arma de declaração: Senhor, não podemos, mas cremos que Tu podes. Senhor, nós não queremos usar dos nossos meios, porque nossos meios são falhos. Mas queremos contar que o Senhor pode fazer além do que a nossa simples e pequena capacidade. Meus irmãos, Pedro estava preso, mas a igreja estava livre, na ofensiva e em oração. Alguém já disse que nos últimos 20, 30 anos surgiu uma geração que desaprendeu a orar. Uma geração que é tão ativa, tão ativista, que desaprendeu a parar, a se isolar do ruído, do barulho do mundo e depender de Deus em oração. E como primeiro grande questionamento essa noite, meu irmão, diante do exemplo dessa igreja, de pecadores, gente simples e normal como eu e você, eu gostaria de convidar esta igreja a mais uma vez fazer uma avaliação da sua vida de oração. Mais uma vez, pastor? Sim. Eu me lembro, meus irmãos, quando nós também pregamos em Marcos, lá anos atrás, nós mencionamos o texto em que o Senhor Jesus sobe ao monte, ou a um lugar deserto para orar. E o mais interessante, meus irmãos, que poucos meses depois, um conferencista veio pregar, escolheu o mesmo texto sem saber que nós já tínhamos pregado e repetiu as mesmas coisas. Será que isso é coincidência ou Deus está chamando a nossa atenção? Porque o que tem acontecido muitas vezes, meus irmãos, é que nós reconhecemos o tamanho do desafio. Pedro está preso. Nós admitimos que é momento, é hora, é oportunidade de orar. Mas quando vamos ver, a coisa não se configura. Nós chegamos a 2/3 do caminho da igreja de Jerusalém. Percebemos o problema, Pedro está preso, percebemos que a oração é necessária, mas o versículo 5 não acontece, a segunda metade não acontece na nossa vida. O versículo 5 não surge na nossa vida. Precisamos, meus irmãos, como filhos de Deus, precisamos, irmãos, como famílias cristãs, e precisamos, é claro, queridos, como igreja de Cristo, avaliar com muita seriedade como nós temos lidado com a equação vida versus oração. Nesse campo da vida, você pode colocar as lutas, pode colocar o luto, você pode colocar as bênçãos, você pode colocar a vitória. Porque a oração, ela conjuga com tudo. Absolutamente tudo. Como dizia, se eu não me engano, Agostinho, a oração é o respirar da alma. A sua alma está sufocada? A sua alma está apertada no pescoço? Esta é a 30ª mensagem. Lá pela 4ª ou 6ª mensagem, eu não lembro bem, nós vimos
Pedro e João subindo ao templo, lembra quando? Na hora da oração. Não eram mais do judaísmo, mas lembraram que, quando adoravam a Yahweh sem a verdadeira compreensão, eles oravam como judeus 3 vezes ao dia e subiram então ao templo para orar, porque agora eles entendiam que Yahweh tinha enviado seu Filho para ser o Salvador do mundo. Sabe, meus irmãos, o que eu penso muitas vezes, que nós não valorizamos a disciplina e o hábito da oração, da leitura da palavra na nossa própria vida. Você quer ver só? Não precisa levantar a mão, é claro, não é esse o nosso objetivo. Quantos de nós têm no seu devocional aproveitado aquela primeira parte, antes dos devocionais? Lá você tem um diário de oração. Alguns estão assim, é mesmo, é? Pois é. Chegar em casa, você confere se eu estou falando verdade ou não. Você vira a primeira página, vira a segunda, onde tem agradecimentos, publicações, etc. Aí começa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Uma ferramenta, uma muleta para me ajudar a ter uma vida diária de oração. Meus irmãos, para finalizar esse primeiro ponto, que nós possamos desenvolver uma vida de oração, para que Deus não desenvolva necessidades de oração na nossa vida. Que nos seja necessário orar por nós mesmos. Porque eu não posso afirmar a vocês qual era a prática da igreja primitiva, eu não posso lhes afirmar qual era a prática da igreja de Jerusalém de oração. Eu sei que eles oraram porque vários textos que nós examinamos falavam que a igreja estava orando. Mas talvez, Deus permitiu este começo de perseguição, a morte de Tiago, agora o aprisionamento de Pedro, porque a igreja precisava orar mais. Temos um enorme desafio a começar em algumas semanas. As vidas dos alvos evangelísticos pelos quais você tem trabalhado são um desafio ainda maior, mais difícil do que colocar um prédio de pé. A oração, meus irmãos, talvez seja a chave, o ponto que Deus precisa chamar a nossa atenção, de novo, como seus filhos, como famílias cristãs, como igreja de Cristo. Diante disso, meus irmãos, o texto continua e vai nos falar sobre agora o que é que vai acontecer dentro do cárcere com Pedro. Vamos sair da igreja orando e vamos temporariamente ver o que acontece dentro daquela prisão e vamos do versículo 6 até o versículo 19. Ok? Versículo 6 até o versículo 19. Vamos lá? Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre
e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Em segundo lugar, meus irmãos, a nossa narrativa continua e diz: em meio à dependência, a Igreja de Cristo pode experimentar o livramento. Em meio à dependência, a Igreja de Cristo pode experimentar o livramento. Perceba bem, enquanto a oração é uma resposta inegociável aos problemas, recebemos uma resposta tal como querer não é algo necessariamente garantido. A oração é inquestionável. Qual será a resposta a ela é algo que vamos ver. Deus continua soberano e continua respondendo sim ou não conforme a sua vontade. Ou seja, não seria correto olhar para o texto e deduzir que, se nós orarmos, Deus vai tirar o nosso Pedro de dentro da prisão. A igreja, meus irmãos, como vimos, começou a orar. Isso, inclusive, por de 1 a 7 dias, a adoração da festa dos pães sem fermento. No verso 6, vemos que apenas na véspera do julgamento, portanto, depois da festa, algo realmente aconteceu. Então, no mínimo, se Pedro foi preso no primeiro dia da festa, a igreja orou durante 6, 7 dias. Se Pedro foi preso com 2 dias, faltando para terminar a festa, a igreja orou durante 2 dias. O texto não fala se eles se revezavam, o texto não fala se quem tinha que trabalhar ia embora e depois voltava. O ponto aqui, meus irmãos, é que a igreja estava unânime, dizendo assim: precisamos orar. Quem pode vir, quando, para onde? Não havia um prédio único. A igreja, na verdade, seria impossível reunir a igreja toda em um prédio único. Como eu disse, ela já contava com dezenas de milhares de irmãos. Então é provável, meus irmãos, que a igreja estava reunida em centenas de casas, inclusive a casa de Maria, mãe de João Marcos, que provavelmente era uma mulher de certas posses e tinha um lugar bem espaçoso para a igreja. Portanto, meus irmãos, a oração diante dessa lição da igreja de perseverar, ela não pode ter prazo de validade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não opera na agenda humana. Vamos fazer aqui uma campanha, 7 dias de oração para que Deus faça isso ou aquilo. Espera aí. De repente o trono ficou vago? De repente Deus falou assim: seja soberano por um dia, senta aqui e tome as decisões? A igreja sabia que isso não é verdade. A igreja sabia que isso jamais iria acontecer. Portanto, ela fez a sua parte. Orar e deixar com Deus decidir se iria liberar Pedro e quando iria liberar Pedro. A oração, meus irmãos, novamente, não pode ter prazo de validade. Ela é um exercício de dependência. Não é uma queda de braço. Muito menos é uma chantagem ou uma troca com Deus. Ele continuará fazendo as coisas segundo a agenda dele e não segundo a nossa. No texto, nós vemos que Pedro era um prisioneiro tão precioso, como eu disse, que ele era vigiado, né, por 2 guardas, um ao lado do outro, preso com algemas, e mais 2 guardas do lado de fora vigiando a cela. Nos versos 7 e 8, sem que nenhum desses 4 guardas vissem ou percebesse qualquer coisa que estava acontecendo, um anjo aparece, enche o ambiente de luz
Isso, detalhe, ninguém absolutamente viu, porque os guardas lhe foram impedidos de ver. Pedro estava dormindo. Então, esta narrativa, com certeza, veio até Lucas por iluminação, inspiração do Espírito Santo. Então, ele aparece, enche o ambiente de luz, acorda Pedro, ordena que ele se vista, ordena que ele se calce. Diz o texto que as algemas caíram dos pulsos de Pedro de maneira completamente sobrenatural, e nada disso os guardas perceberam. Continuando, no versos 9 e 10, o anjo agora guia Pedro através das sentinelas e dos portões fechados que se abrem sozinhos. Tudo é tão inimaginável, meus irmãos, que apenas no verso 11, já caminhando na rua, depois de ter sido acordado, depois de calçar as sandálias, depois de se vestir, é que Pedro, depois de fazer tudo aquilo que nós já falamos aqui, passar pelos guardas, passar pelo portão que se abriu sozinho, é que Pedro percebe, peraí, isso aqui não é uma visão. Está rolando mesmo. Está acontecendo. E aí ele percebe que Deus havia enviado seu anjo para livrá-lo daquilo que Herodes e os judeus planejavam fazer com ele, com certeza decapitá-lo. No verso 12, vemos a confirmação de que a igreja continuava orando. Está lá no verso 5 e repete-se agora no verso 12. Pedro se dirige para a casa da mãe daquele que um dia ele iria ditar ou ser a maior fonte do Evangelho. Verdade, o Evangelho de Marcos, que nós já pregamos aqui, a maior fonte e a autoridade apostólica desse Evangelho é exatamente o apóstolo Pedro. Um detalhe, meus irmãos, é que quando ele chega até esse lugar, ele bate a porta, versículo 13 e 14, uma serva chamada Rode, o texto diz, fica tão exultante que não abre a porta. Vai dizer, Pedro está à porta. Aí qual é a atitude da igreja, meus irmãos? Glória a Deus! Não. Aleluia! Não. Duvidaram. Isso me lembra, meus irmãos, quando nós tivemos uma seca lá no nosso seminário. Muito grande. A época seca no Sudeste é época de inverno. Frio e falta completa de chuva. No interior significa muita, muita poeira. Acho que na cidade também. Era horrível. Tudo era laranja, porque os carros passavam na estrada de barro, o pó subia e tomava conta de tudo. Árvores, mato, casas, tudo era cor de laranja. Quem tinha problemas respiratórios sofria muito. E o nosso diretor, que esteve aqui em Boa Vista alguns meses atrás, o seu Davi Cox, nos convocou a orarmos por chuva. E de vez em quando você passava pelo seu Davi, ele estava com adivinha só? Guarda-chuva debaixo do braço. Aparentemente, meus irmãos, a igreja orava por algo, mas esqueceu o guarda-chuva. Eu gosto, meus irmãos, dessa relutância da igreja, para que a gente não trate esse pessoal como super-heróis. Você já viu aquele tipo de crente assim? Nós temos que ser como a igreja primitiva. Como? A igreja primitiva que era preconceituosa com os gentios? Não. A outra igreja primitiva é a mesma. Nós temos que ser como a igreja primitiva. Ela orava. Mas ela também duvidava. O que demonstra, meus irmãos, que o processo de crescimento e amadurecimento, lembrando que nós estamos aqui 10 anos mais ou menos depois da crucificação, é um processo demorado e continuado até para eles, como deve ser para nós também. Portanto, meus irmãos, tem esperança para a gente. Amém? Podemos aprender. Podemos crescer. Podemos, meus irmãos, orar e ouvir as respostas de Deus. Muitas vezes dizer, Senhor, será? E Deus, como desses irmãos, terá misericórdia de nós. Porque, inclusive, diante, meus irmãos, da afirmação dela, um detalhe que a gente não pode deixar passar aqui, eles falaram assim, deve ser o anjo dele. Você viu isso no texto? Você sabe de onde vem isso? Essa é a primeira possibilidade, havia uma crendice judaica de que cada um dos seres humanos justos, né, ou seja, que serviam a Deus, eram protegidos por um anjo. E esse anjo tinha a mesma aparência da pessoa a quem ele protegia.
É daí que evoluiria depois a doutrina católica do chamado anjo da guarda. Dá para entender por que nos desenhos, de vez em quando o cara está lá querendo decidir entre o bem e o mal e aparece um anjo aqui que é a cara dele. Mas curiosamente eles desenvolveram e aparece um demônio aqui, que é a cara dele também. Deus me livre. E eu não quero nem anjo nem demônio com a minha cara. Mas, meus irmãos, eu acho que é possível que seja apenas a crendice judaica falando mais alto aqui, mas tem uma explicação mais plausível. A palavra angelos, no grego, nada mais, nada menos significa que mensageiro. Então, é muito possível que o que eles quiseram dizer é que ela está confusa. Quem está aí à porta é um mensageiro de Pedro, alguém que veio trazer alguma mensagem lá do cárcere. Ele estava preso, mas não era tão incivilizado assim que ele não pudesse mandar um bilhete, uma carta para sua família, para as pessoas que ele conhecesse, pedindo alguma coisa, por exemplo. Bem, de uma maneira ou de outra, meus irmãos, a igreja estava completamente fora daquilo que realmente estava acontecendo. No verso 16, viram que a jovem falava a verdade e que realmente se tratava de Pedro. E aí no verso 17 ele explica tudo aquilo que nós já vimos que aconteceu e pede que vá avisar a Tiago. Esse Tiago, meus irmãos, não é obviamente o que morreu, não é o irmão de João, é o meio-irmão de Jesus, aquele que escreveria a epístola de Tiago, que está lá depois de Hebreus na sua Bíblia. Ele era o cabeça, o líder da igreja de Jerusalém. Como assim, pastor? Exato. Com o passar do tempo, meus irmãos, os apóstolos deixaram a liderança da igreja, porque eles tinham uma tarefa mais importante. E Tiago, em Jerusalém, em outras cidades, outros presbíteros e pastores assumiram a liderança dessas congregações, porque não era essa a função dos apóstolos. E aí, meus irmãos, ele está de volta com a igreja, mas e a cela vazia que ele deixou lá? Nosso texto termina, meus irmãos, com Herodes não recebendo nada bem no dia seguinte de que o seu prisioneiro importante não estava mais lá. Diz o texto, inclusive, que ele faz uma investigação. E como certamente essa investigação não deu em nada, porque ninguém sabia explicar, ele concluiu o quê? Vocês estão tudo de conluio. E mandou matar todo mundo. O texto não é claro, meus irmãos, se ele manda matar os 4 que estavam de plantão naquele dia, ou os 16 que ele havia ordenado para guardar a Pedro. O fato é que enquanto a festa na casa de Maria, mãe de João Marcos, na casa de 4 ou 16 outras famílias, por causa da impiedade desse homem, há pranto e choro, porque ele mandou matar a todos eles. Meus irmãos, o livramento de Pedro, tal como nós dissemos, foi uma possibilidade, não uma certeza, pelo menos do lado da igreja que orava. Para Deus, é claro, ele sabia exatamente o que faria. O nosso texto, meus irmãos, começa, vale lembrar, com a execução de Tiago, o irmão de João. Deus age em permissão do mal ao deixar que Tiago seja morto, e Deus também age em livramento do mal, livrando Pedro conforme a sua boa vontade. A grande lição, meus irmãos, dessa seção do texto não é declarar vitória para ninguém. Eu quero reafirmar isso porque várias pessoas já pregaram esse texto dizendo, irmãos, vamos orar porque Deus vai dar vitória. Não! Vamos orar porque Deus vai fazer a sua vontade. Que no caso aqui, graças a Deus, era a liberdade de Pedro. Agora, meus irmãos, se você for algumas décadas para frente na história, Pedro não morre de velhice. Pedro não morre de morte morrida. Morte morrida é quando a pessoa está lá, diz assim, venha meus filhos, venha meus netos, venha meus bisnetos. Um dia nos veremos no céu e puf, morte morrida. Não foi nada disso. Segundo a tradição, Pedro finalmente um dia foi preso novamente. E sentenciado não a ser decapitado, mas a ser crucificado. E diante da sentença que ele ouviu, ele disse, eu posso fazer um último pedido. E as autoridades na época concederam ao ancião o último pedido. E diz os livros de história que o último pedido de Pedro foi o seguinte, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo.
porque eu não sou digno de morrer. Não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor. Eu tenho absoluta certeza, meus irmãos, que nesse momento da vida de Pedro, muitos irmãos estavam orando por ele. Mas a resposta de Deus, no último momento de vida de Pedro, foi: não. Está na hora do meu servo vir para casa. Ele já percorreu a corrida que eu tinha para ele. Meus irmãos, nós precisamos compreender de uma vez por todas que não há maldição, não há derrota no não de Deus. Muito pelo contrário. O não de Deus é um grande gesto de amor. É que nós vivemos numa época, numa geração em que se diz tanto sim, especialmente para os filhos. Papai quer isso, papai quer aquilo. Sim, 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 sim. Não diz não, vai traumatizar a criança. E nós transferimos isso para a nossa experiência espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. E nós não compreendemos, meus irmãos, que dizer não aos filhos também, mas quando Deus nos fala não, é uma tremenda atitude de amor. Porque Ele sabe exatamente o que precisamos e o que não precisamos. Aí eu pergunto, meus irmãos, qual é a sua preparação? Qual é a sua condição de passar pelas diversas possibilidades de respostas da parte de Deus? Porque às vezes, meus irmãos, o não de Deus dói muito. Às vezes o não de Deus, queridos, arranca pedaços da gente. Às vezes requer, meus irmãos, um exercício hercúleo de mortificação da nossa vontade. Senhor, me ajuda a não querer o contrário do que tu queres. Me ajuda a não andar na contramão da tua vontade. Enquanto oramos para que Deus se manifeste. Mas o fato é, meus irmãos, que em meio à dependência, a Igreja de Cristo pode também experimentar o livramento, quando assim é a vontade de Deus. A parte mais importante, mais significativa do texto já acabou. Mas de uma maneira, meus irmãos, muito interessante, Lucas agora acompanha Herodes para nos dizer o que vai acontecer com este homem que havia tramado contra a igreja. Eu quero convidar você a terminar o texto comigo, do versículo 20 até o 25. No 19, nós já vimos que ele saiu da Judéia e foi para Cesareia, na região costeira, e ali permaneceu durante algum tempo. Diz assim o versículo 20, juntos: ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Terceiro e último lugar, meus irmãos, o avanço da igreja contrasta com obstáculos sendo removidos pelo próprio Deus. O avanço da igreja contrasta com obstáculos sendo removidos pelo próprio Deus. Quem está aqui, meus irmãos, à frente da igreja, aos olhos humanos, não é qualquer um. Não é o Zé das Couves, não é o João das Galinhas, é o rei Herodes. Mesmo que ele fosse uma marionete de Roma, mesmo que ele fosse alguém com um poder limitado, ao ponto de que se o imperador dissesse, ele podia inclusive perder a sua função, Herodes possuía grande poder. Aos olhos humanos, este era um obstáculo que talvez alguns da igreja pensassem: irmãos, agora ficou complicado. Uma coisa é o imperador nos odiar lá de Roma, lá da província da Itália. Outra coisa é Herodes, ele está no nosso meio. Ele tem os guardas do templo, os guardas reais. Que será de nós? Curiosamente, meus irmãos, a nossa história
ela não termina com o livramento de Pedro, exatamente para que nós entendamos que há mais Deus agindo nas circunstâncias. Não termina com o livramento de Pedro, com o castigo dos 2 soldados. Através do escritor, Lucas, aqui, o autor realmente do texto, que é o nosso Deus, o Senhor da igreja, quer aproveitar e ensinar mais algumas lições preciosas. Primeiro, vamos ver rapidamente o resumo do que nós acabamos de ler. Herodes Agripa I, como eu disse, deixa Jerusalém na Judéia, provavelmente porque as festas já acabaram e não havia ali motivo mais nenhum para ele ficar ali, porque não tinha motivo mais para bajular os judeus, para agradar os judeus. Então ele deixa e vai para Cesareia, porque era muito mais agradável do que Jerusalém. Jerusalém era uma cidade no interior, mais quente, de mais difícil acesso, e ele tinha em Cesareia mais conforto e lugar mais agradável. Então não tinha mais motivo dele ficar ali. E aí diz o texto, meus irmãos, por algum motivo, não sabemos qual, ele estava em guerra, por assim dizer, em conflito com o povo das cidades de Tiro e Sidom. Essa cidade, você lembra do Antigo Testamento, ficava dentro do território filisteu, certo? Agora era dentro do território sobre o qual Herodes Agripa I reinava. E esse povo, meus irmãos, dependia dos produtos que eram produzidos em outra parte do reino de Herodes, na Galileia. E eles tentam, então, meus irmãos, fazer algum tipo de acordo com o rei. Terminar o problema que existia entre eles, que nós não sabemos qual é. Segundo o historiador Flávio Joséfo, há uma audiência e nessa audiência Herodes comparece de maneira deslumbrante. Ele veste um traje real imponente, prateado, e começa a discursar para o povo. Querendo agradar Herodes, o povo responde de maneira bajulativa, de maneira até exagerada, dizendo que as palavras que eles ouviam não eram as palavras de um simples homem, mas eram a palavra de um Deus. Até aí, meus irmãos, nenhum problema. Pelo menos da parte do que Herodes tinha feito. Porque no verso 23, Lucas registra como Herodes perde a oportunidade de recusar aquela bajulação idólatra. Ele poderia ali mesmo, meus irmãos, ter feito como muitos já fizeram na Bíblia. Ei, está passando dos limites. Como os apóstolos iriam fazer várias e várias vezes. Como Pedro fez na casa de Cornélio, lembra? No capítulo 11. Levante, sou homem como eu, como tu. Não. Ele gosta da bajulação. Ele gosta da bajulação que inclusive o coloca numa posição que ele, obviamente, não tinha. E aí Deus entra em cena. Lucas registra algo que o simples historiador como Flávio Joséfo não poderia dizer. Flávio Joséfo apenas diz que ele é acometido de uma doença interna e morre. Ele tenta até dar alguns sintomas, que alguns classificam como isso ou aquilo, mas o texto da Bíblia diz que ele foi comido de vermes, porque o anjo do Senhor o feriu. A propósito, este é o ano 44 depois de Cristo. Isso está nos livros de história. Ou seja, cerca de 10 a 11 anos, dependendo da contagem, após a morte de Cristo, o descendente do Herodes que havia participado da morte do Senhor paga com a sua vida por se colocar mais uma vez, famíliazinha abençoada, acima de Deus. Nos versos 24 e 25, aí é a parte mais importante. Tal como em outros trechos, meus irmãos, Lucas insere um parênteses, insere um comentário. Verso 24 começa, entretanto. Inclusive eu verifiquei em 3 versões diferentes, todas começam assim. Entretanto, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, olha o que realmente importa. A palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Essa é a informação direta e inequívoca que realmente importa. Porque aos olhos dos homens, meus irmãos, a morte de um estadista, a morte de um governante, se fosse no dia de hoje, ficaria girando no G1, no R7, o dia inteiro. Vamos ao vivo agora novamente, do lado de fora do hospital tal, para saber das informações.
E Lucas fala, isso não é importante. Isso não é o foco aqui. Isso é o que realmente eu quero que vocês compreendam. Herodes era uma pulga no caminho de Deus. Herodes era, desculpe o trocadilho, um verme a ser eliminado. Você lembra, meus irmãos, o que Davi fala sobre Golias? Quem é este incircunciso para falar contra os exércitos do Deus vivo? Perceba, meus irmãos, que eu não estou aqui pregando ódio, ira ou qualquer tipo de reação violenta. Eu estou falando, meus irmãos, de santa indignação, de zelo pelo Deus a quem nós servimos. É interessante, meus irmãos, que a Bíblia nos mostra que nós podemos ter esta ira santa sem pecar. Nós podemos dizer, quem é este incircunciso para se levantar contra a igreja do Senhor? Bem, no caso, é bem provável que Herodes até circuncidado fosse. Mas eu poderia dizer quem é este ímpio para se levantar contra a igreja do Senhor. Igreja de Cristo. Só existe uma coisa realmente que para a igreja do Senhor, o Senhor da igreja. Não há força dos homens, filosofia, ideologia, absolutamente nada para a igreja do Senhor. Quer seja uma igreja local e muito menos o corpo de Cristo. Ele é literalmente imparável. Nem sei se a palavra existe. Não há como, meus irmãos, impedir aquilo que Deus tem planejado para a sua igreja. É por isso que Lucas insere este comentário. É por isso que Lucas coloca para nós que em meio às disputas e à vaidade dos homens, nada mudou no cronograma e no projeto de Deus. Podem chamar, meus irmãos, inclusive as palavras desse rei profano e ímpio de voz de Deus e voz de homens. Pouco importa. A verdadeira palavra de Deus continuava crescendo, continuava multiplicando e alcançando cada vez mais gente e cumprindo o desígnio de Deus. Ou você não percebeu a brincadeira de palavras, o jogo de palavras que Lucas faz? Essas palavras que você fala, Herodes, são de Deus e não dos homens. Ele morre. Versículo seguinte, Lucas diz, entretanto, a verdadeira palavra de Deus continuava crescendo. Vocês acharam que esse homem falou é a palavra de Deus? Não. A verdadeira palavra de Deus continua crescendo. A palavra que não precisa de muletas, de aditivos, não precisa de ideologias, filosofias ou ciências humanas. A palavra que sempre faz aquilo para o qual ela é pregada. Ou ela endurece o coração do rebelde, ou ela converte o coração do eleito. O evangelho que sempre produz mudança. O evangelho que sempre faz aquilo que Deus determina para ele. Nosso texto termina, meus irmãos, com uma última informação. E ela é importante. Porque Lucas está construindo uma narrativa e está costurando tudo. E a última informação é o retorno de Jerusalém para Antioquia de Barnabé e Saulo. Lembra? A igreja de Antioquia fez uma coleta para mandar uma ajuda financeira aos irmãos mais pobres da Judéia. Demonstrando na prática aquilo que eles estavam aprendendo. Que eles realmente haviam entendido o amor cristão e o evangelho. Isso aparenta, meus irmãos, aqui como uma volta à narrativa, cujo capítulo 12 entrou como um parêntese enorme, de certa forma como um cliffhanger, para que no capítulo 13 nós voltássemos a nossa atenção novamente para Antioquia, mas para tanto você vai ter que esperar 2 semanas até a próxima mensagem. Para terminar, meus irmãos, o próprio Deus age contra aqueles que usurpam a sua posição e reivindicam para si mesmos as honras que só pertencem a Deus. O salmista diz, não tenha inveja dos poderosos. Porque hoje eles estão e lá amanhã já se passaram. Nós, meus irmãos, não por causa de nós mesmos, não porque fizemos alguma coisa, não pelo nosso nome, mas nós estamos do lado que perseverará e durará para sempre. Se você é realmente um servo de Deus, se você realmente entregou sua vida a Cristo como Senhor e Salvador, se você compreendeu que você é um pecador e apenas a cruz de Cristo é poderosa o suficiente para perdoar
redimir e justificar os seus pecados, daqui a 1 bilhão de anos, nós ainda estaremos aqui. Você consegue compreender isso? Ou você está passando tempo aderindo a uma religião? Porque eu vou lhe ser sincero, religião é uma tremenda perda de tempo. Inclusive cristianismo. Mas o relacionamento com Deus, não. Porque se você está aqui, meu irmão, porque você começou uma história caminhando com Deus, essa história continuará, literalmente, como eu disse, não é uma hipérbole, daqui a 1 bilhão de anos. Continuaremos servindo a Deus. Continuaremos fazendo parte daqueles cujos joelhos dobraram e reconheceram que Cristo é o Senhor. Portanto, meu querido, nunca desconfie do futuro da igreja. O nosso papel, meus irmãos, é isso que eu mais depreendo do texto de Atos, é apenas obedecer. É apenas fazer aquilo, tal como a igreja primitiva assim tanto nos ensinou, apenas o que Deus nos ordena fazer. E deixar que Ele produza em nosso meio, produza na história, na sua história, na história da sua família e na história da nossa igreja, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele tem planejado. Porque mesmo, meus irmãos, depois de tamanha vitória do capítulo 12, vão surgir novos ataques. E eles, tal qual nesse texto, vão ajudar a confirmar o controle do Senhor da igreja sobre todas as circunstâncias. O que será, meu irmão, que esta semana Deus quer que você confie no Senhor? Que você entregue, que você largue de mão, que você saia da cadeira de balanço da ansiedade, que vai para frente, aliás, para frente e para trás, mas não vai a lugar nenhum, não tem progresso algum. E você descanse no Senhor, confie no Senhor, inclusive sendo um homem e uma mulher de mais oração. Oremos. Deus querido, muito obrigado por nos dar exemplos tão maravilhosos através de homens tão imperfeitos. Para que nós possamos, ó Deus, ter a esperança de que tais mudanças e tal vivência cristã também está ao nosso alcance. Faz-nos uma comunidade, faz-nos uma igreja que ama a oração. Não quando precisamos apenas, mas que compreende como o Senhor se deleita na comunhão do teu povo contigo em oração. E ajuda-nos, ó Deus, a estar preparados para os obstáculos, estar preparados para qualquer que seja a tua resposta e confiantes de que a tua igreja e nós, como teus filhos, sempre faremos ou sempre terminaremos naquilo que o Senhor tem planejado para nós. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.